No século XIX, o famoso cientista francês Louis Pasteur descobriu que as leveduras e as bactérias constituem a massa madre, levain, ou também conhecido como fermento natural. E a fermentação natural está longe de ser uma novidade. É um processo utilizado desde o início da produção dos primeiros pães e talvez esteja relacionado ao início da agricultura. Começa agora, Feito em Casa! E eu estou aqui com a Tatiana Sandoval, que em meio à pandemia largou seu serviço e se aventurou a fazer fermento natural, ou melhor, aprendeu a fazer pães com a sua avó e hoje tem a sua própria marca. Tatiana, como que foi esse processo de mudança, de radical, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Eu sou nutricionista, né, e trabalhava em hospital e veio a pandemia. E aí eu já fazia pães para família, para amigos, fiz uma feira ou outra lá em São Paulo. E com a pandemia, não sabendo o que é, eu tenho um filho pequeno, eu decidi, com muita dor no coração, né, sair e começar a fazer pães artesanais para vendas. E aí comecei a pesquisar, e aí eu descobri o fermento natural e comecei assim a fazer os pães. Como eu já fazia pães com a minha avó, né, e já estava dentro no DNA, né, e aí eu comecei a fazer pães e graças a Deus deu sucesso, né? E hoje só faço isso. E olha, parece ser muito bom e a gente vai experimentar Obrigada. depois. Bom, Tatiana, eu sei que você é mineira, gosta da correria de São Paulo. E por que a escolha de São José dos Campos? Minha sogra, ela já mora aqui há uns 15 anos, né? E meu marido sempre gostou da cidade pela qualidade de vida, das pessoas andando de bicicleta, passeando e tendo mais qualidade, né? E com a pandemia, meu filho a gente morava num apartamento pequeno. E aqui a gente tem uma casa grande, ele consegue brincar, ter mais contato com a natureza, coisas que em São Paulo não consegue ter, né? Ah, com certeza, mas você ainda gosta da correria. Gosto da correria, mas em São José eu aprendi a gostar dessa calma e das oportunidades que São José traz também. Você aprendeu a fazer pães, então você já tinha lá o conceito. Na época da sua avó, vocês faziam lá aquele pão de Cristo. É um fermento natural? É um fermento natural. Ela acabava fazendo aqueles pães recheados de linguiça, de queijo Minas, né? Pegava algumas coisas da horta e eu sempre ficava na mesa auxiliando e ajudando ela a fazer os pães. Então sempre tive esse contato desde pequena com os pães e acabei apaixonando para fazer pães, de colocar a mão na massa. Daquela brincadeira hoje em dia que fala que é de slime, na minha época era o pão, né? Pão. Era o pão para amassar o pão. Eu lembro que eu fazia isso. A nossa massinha era o pãozinho, né? Fazia bichinho. Enfim, um novo trabalho, um novo ramo. Você escolheu o fermento natural. Tem a ver com a qualidade de vida, por ser nutricionista? Sim. Eu acabo dentro da minha casa, né? Eu acabo não utilizando muitos produtos industrializados. E o pão, hoje em dia no supermercado, ele tem um monte de coisas de industrializados. Então, o pão de fermento natural é água, fermento, farinha e sal, no máximo. Então, isso é os únicos ingredientes que tem. Você sabe quais ingredientes que tem dentro de um pão caseiro, né? Ao contrário de um pão industrializado que tem um monte de produtos que não são tão agradáveis, não benéficos, são assim. benéficos. Quais são os benefícios, então, que o fermento natural traz para as pessoas? O fermento natural, ele quebra a cadeia de glúten e de carboidrato ao ser fermentado. Então, normalmente, um pão de fermento natural, ele é fermentado de 8 horas até 3 dias.
Então, a partir do momento que ele é fermentado, tem uma reação química que quebra esse carboidrato e essa cadeia de glúten. Então, pessoas que são alérgicas ao glúten, ele tem maior digestibilidade para você comer um pão de fermento natural. Coisa que o pão de padaria ou pão industrializado, ele não tem essa digestibilidade. Então ele tem muito a ver, inclusive, com a parte digestiva do nosso organismo. O fermento natural, ele é um conjunto de leveduras e bactérias benéficas, que é as mesmas bactérias que tem no seu organismo. E falando nisso, você falou que as pessoas alérgicas, mas não aquelas que têm intolerância ao glúten. Ele continua tendo glúten, né? Ele continua tendo glúten. É um pão, a base dele é de farinha de trigo. Então o trigo, ele tem o glúten, mas ele quebra a cadeia. Ele fica um pão mais leve. O primeiro? O primeiro, ele tá 7 dias, então ele precisa que ele dobre ou triplique de volume para eu conseguir fazer o pão. A partir do momento que ele dobra e triplique de volume e ele tenha uma estabilidade, eu consigo fazer o pão com ele. Certo. Esse ele é um fermento que ele Olha, já foi ele triplicado, ele já um foi barulhinho. triplicado de volume. Então eu fermentei ele de manhã, ele já é um fermento antigo. Eu alimentei ele de manhã e ele já dobrou de volume, então ele tá grande. E esse, Tatiana, a gente pode ver que ele tá cheio de bolinhas. Ele tá vivo. Se você mexer nele, ó, você vê que ele ainda tem um monte de bolinhas nele. Sim, isso significa que ele tá vivo, ele tá pedindo comida aqui também? Não, por enquanto não. Ele acabou de ser alimentado, então para ele eu já posso pegar e fazer o pão. Ele já tá pronto para fazer o pão. Tá. Esse aqui, ele é um fermento que ele foi alimentado, mas ele já cresceu e já diminuiu. Então eu preciso alimentar ele novamente para fazer o pão. Por que ele cresce e ele diminui? É a fermentação. A partir do momento, a quebra de carboidratos, de glútens, ele está no processo de fermentação. As leveduras e as bactérias deles começam a crescer e nesse crescimento entra ar com bolhas de ar e acaba crescendo. A gente sabe que ele está pronto quando ele dobra ou triplica de volume. A partir do momento que ele dobra ou triplica de volume, você já pode fazer o pão. Esse seria um processo ainda que não é próprio para fazer o pão ou outra coisa? Esse ele já tá próprio para fazer pão. Esse ele já cresceu e já diminuiu. E ele não tá precisando não tá pedindo mais pão, mas para fazer o pão eu preciso alimentar ele e ele continuar com esse processo, ele crescer e depois para fazer o pão. Tá. Esse aqui é o descarte de levain. O que acontece? O pote ele é pequeno, quando ele cresce ele dobra o volume e triplica o volume. Para eu não colocar no mesmo pote, explodir o pote, eu acabo deixando o descarte de levain. Você pode jogar fora ou você pode fazer um bolo, fazer alguma outra receita com levain. Por quê? Ele ainda contém as bactérias e as leveduras do fermento. Então ele é benéfico. A partir do momento que você utiliza para alguma outra receita, ainda continua todos os benefícios do levain. Tá, então assim, a ordem não tá alterada aqui, seria esse que você começou, aí aqui você alimentou, sim, certo? Aí ele já cresceu, aí, por exemplo, essa você guardou e a outra você usou para fazer. Para fazer o bolo. Então seria nessa ordem. Isso. Tá, então fechou. E quanto tempo isso demora? Eu vi que demora em média 7 dias, é isso mesmo? Como de funciona? 7 a 15 dias para o fermento ele criar as leveduras e as bactérias. Então no primeiro dia, a partir do momento que você mistura a água e a farinha, ele vai ser água e farinha. E aí você tem que ter muita paciência para ele crescer. Aí depois, no segundo dia, você vai lá, mede de novo, pesa e alimenta ele novamente. Ele vai começar a crescer em volta do 3 a 4 dias. De 3 a 4 dias que você vai ver ele criando as bactérias e crescendo. Criando as bactérias ele tá borbulhando assim? Ele fica borbulhando e ele fica com essa aguinha, você vê ele umas bolinhas, ele começa a ter umas bolinhas.
E aí, a partir do momento que você vê ele crescendo, quer dizer que o seu fermento ele vingou. E aí ele tá já quase pronto para fazer o pão. E acontece no processo dele não vingar e morrer? Acontece. Ele de criar bactérias em mofos que não são do levain. Então ele acaba ficando uma aparência, um cheiro diferente. O fermento, ele tem uma característica de um cheiro mais azedo, parecendo uma cerveja. Olha pra você ver. Ele tem um cheiro característico. Se você não sentir um cheiro característico dele mais azedo, o cheiro aquele mais de podre, ele acaba sendo, aí você tem que descartar e começar novamente. E o que é que tem no levain? Eu vi que tem a farinha, tem a água aqui, você utiliza a balança? Sim, eu utilizo a balança quando ele está no começo do levain, né? Quando eu vou criar o levain. Então você tem que ter proporções iguais de farinha, de levain e de água. A água geralmente eu utilizo natural, porque a água de torneira ela tem cloro e tem outros processos que podem interferir no sabor e na qualidade do levain. Então é muito importante a gente utilizar geralmente água mineral ou água que venha de filtro que tenha totalmente filtrado. Bem, já sabemos que o fermento natural em contato com o ar, que é o nosso ambiente, com a farinha, com a água, ele quebra o glúten e o açúcar. E no próximo bloco nós vamos conhecer mais sobre esse famoso fermento natural. Não saia daí! Estamos de volta com a Tatiana Sandoval, que tem a sua própria marca e faz maravilhosos pães e outras coisas que a gente vai ver aqui agora com esse famoso fermento natural, que na verdade esse é o descarte, é isso, Tatiana? Bom, Tatiana, o que dá para se fazer com o fermento natural além dos pães? Além dos pães com fermento natural ou descarte, você consegue fazer bolos, panquecas, waffles, fazer outros pães até com descarte, que aí você acaba utilizando o fermento, outro tipo de fermento biológico para dar um up nos pães. Mas você consegue ter uma gama de produtos para fazer, né? Você consegue, além de bolos, panquecas e waffles, você consegue doar os whiskies para fazer mais. Dependendo, vocês colocam às vezes no queijo, às vezes dependendo você consegue fazer também uma cerveja de descarte de levain do fermento. Isso é interessante. Bom, e o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o famoso banana bread. É um bolo, isso, é um bolo à base de banana, né? Que vai com o descarte de levain. Ele tem todos os benefícios do levain, que são os lactobacilos e as leveduras boas, benéficas para o intestino. Bom, eu vi aqui que a gente tem a banana, o ovo, o descarte. Quais são os outros ingredientes que a gente vai precisar? A gente tem o açúcar refinado, pode utilizar também o açúcar demerara ou somente o açúcar mascavo. Tem o açúcar mascavo. Nós temos a farinha branca, pode também utilizar a farinha integral. Tem o óleo, cranberry passas, chocolate branco e uma farofinha para colocar. Essa farofinha, ela é o açúcar, a farinha e o óleo misturado. Aí faz uma farofinha para você colocar. Provavelmente em cima, né? Isso. Tem o fermento para o bolo, né? Que é o fermento químico.
e tem um pouquinho de canela. Deve ser maravilhoso. A gente já viu como é que fica o pronto, mas a gente vai fazer um outro. E agora anota aí os ingredientes que a gente vai precisar. 1 xícara de descarte de levain, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar refinado, 1 xícara de açúcar mascavo, 3 ovos, 2 bananas amassadas e uma para decoração, 1 xícara de óleo de soja, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de chá de canela, 3 colheres de sopa de passas, 2 colheres de sopa de cranberry, 2 colheres de chocolate branco em gotas ou picado. Misture tudo menos o fermento. Depois coloque o fermento e leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus, até dourar mais ou menos 15 a 20 minutos. Levain opcional, pois não é todo mundo que tem e a receita dá para fazer com ele ou sem. Bom, Tati, o que a gente precisa fazer? Qual que é o primeiro passo pra gente fazer esse bolo maravilhoso? O primeiro passo, vou colocar o descarte, né? Ele é bem líquido, né? Ele é bem líquido. Então o descarte ele fica mais líquidozinho. Isso, ele fica mais líquido. Vou pegar a banana. Geralmente eu utilizo 2 a 3. Como essa é grandona, vou acabar utilizando somente 2 e uma deixando para depois para uma decoração. Tá, eu já vou te ajudar e já vou pegar descascar uma outra. Geralmente eu amasso com garfo, né, a banana, para ela ficar. Não precisa ser um amassado todo certinho, ele pode ser um amassado mais desregular. Ela quebrou. E a forma, geralmente, do banana bread é essa forma de bolo inglês, né? Sim, mais compridinha, mais comprida, retangular. retangular. Mas quem não tiver em casa pode fazer na forma de furo no meio, na redonda, na forma que você tiver em casa. Dá no mesmo. Ele dá no mesmo. E aí eu misturo a banana com o levain e já acrescento os ovos. E aí são 3 ovos. 3 ovos, então. 3 ovos. Vai começar o fouet, porque fica mais fácil para vocês misturar. E acabam misturando até ficar uma mistura uniforme. Sim. Cheirinho maravilhoso. De banana. Eu adoro banana. E aí depois acrescenta os açúcares, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, antes de você colocar, dá uma batidinha nele, porque às vezes ele fica um gruminho. Pra ele não ficar em pelotinho, né? Ficar em pelotinho. Olha, já mudou a cor, já ficou Ele fica com uma cor mais marronzinha, marrom. que é o... A característica do banana bread, ele é o açúcar mascavo, porque ele dá um sabor mais maltado, um sabor mais forte do açúcar do melado da cana. Sim. Depois o óleo. O óleo é um óleo natural. Sim, óleo de soja natural. Você pode mudar também do óleo para 3 colheres de manteiga. Eu faço por óleo a maioria dos bolos porque ele acaba ficando para quem é alérgico à lactose. Entendi. Então ele acaba ficando, tirando o chocolate branco dessa receita, qualquer pessoa alérgica à lactose ela pode utilizar. Sim. Colocando as farinhas, eu acabo colocando as farinhas aos poucos e aos poucos a gente vai misturando. Você tá vendo essa receita? Essa receita, geralmente ela rende 2 formas. 2 formas. Desse tamanho de bolo inglês. Sim. E aí você pode fazer metade da receita para dar uma forminha. Tá. Mas geralmente ela dura 2 forminhas dessas de bolo inglês. A minha, ela deve ter 15 centímetros.
centímetros por 10. Acho Tá. que Tem diversos tamanhos da forma? Tem diversos tamanhos de forma. Tá, então se eu quiser fazer um bolo maior desse mesmo formato, Sim, essa tem, receita tem. também dá. A minha forma ela é uma forma de bolo inglês mesmo. Entendi. Se você colocar para procurar, ela vem Nesse formato e nesse tamanho. Nesse tamanho. É um tamanho de 500 ml, 600 ml. Padrão. Padrão. E mistura bem. Até tirar todos os gruminhos, né? O segredo aí tem algum? Não, só misturar. Não? Você pode bater na batedeira, se você quiser bater na batedeira. Você pode bater no fouet, igual eu tô fazendo. Igual você tá ou fazendo. Ou você pode bater também no liquidificador. A diferença é que quando você bater no liquidificador, a banana ela vai ficar mais líquida, não vai ficar uns pedacinhos. O mais gostoso desse bolo é você ter uns Pedacinhos da banana. Eu vi que também você deixou o forno, né, já pré-aquecido. Geralmente eu deixo ele pré-aquecido em 180 graus no mínimo de 10 minutos. Tá. Vou colocar os cranberries, o chocolate branco e por último eu vou colocar a canela e O fermento químico. Qual a diferença do fermento químico para o fermento biológico? O fermento químico geralmente é o que fez para bolo e o fermento biológico é o que faz pães de padeira. Entendi. É parecido com o fermento natural, só que o fermento biológico para pão ele só tem uma levedura e o fermento natural ele tem várias leveduras mais a bactérias. Bom, então é o fermento biológico e a canela. É, fermento químico e a canela. Fermento químico. Isso, o fermento biológico é o de pão. Misturando, terminou de misturar. Acho que pode Como tá meia, eu vou colocar meia receita. E aí sobra pra pôr uma outra. Sobra uma outra. E aí eu vou pegar uma banana pra gente decorar. Tá. Posso mexer? Depois coloca a farofinha no meio. E agora, Forno. só forno. Colocar no forno em mais ou menos em volta de 15 a 20 minutos o bolo já tá pronto. Bom, agora é só esperar o bolo pronto. Com certeza, até mais. Estamos chegando ao final do nosso programa com uma tarefa árdua agora, gente, que é esse cafezão que a Tati preparou pra gente. Estamos aqui com a nossa equipe, que é a Karen, a Luíse, tem o Sobral e o Marquinho. Eles estão gravando, mas depois eles vão também tomar um café com a gente. E a mensagem do programa de hoje é: assim como a Tati fez, largou o seu emprego e se aventurou na confecção dos pães, dos bolos, dos derivados do fermento natural, você que está nos assistindo também pode. Sabe por quê? Porque aqui tudo é feito em casa.